Bom dia, gente! Eu vou te falar, da outra vez que a gente veio entregar ônibus aqui, também estava com essa garoinha, né? Agora de novo, bênção, né? Garoinha de bênção para a gente. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um momento de entrega de ônibus elétricos. Hoje, 110. A gente chega a 1.259 ônibus elétricos na cidade de São Paulo. São mais de 1.070 a bateria. E a gente vai protegendo o nosso meio ambiente, protegendo a nossa geração futura, protegendo a cidade. E também, algo super importante, eu vim conversando aí com os motoristas, né, cobradores, os funcionários, o quanto que é importante para os motoristas, para os funcionários e para a população que faz o uso. Eu estava comentando ali com um dos motoristas que eu lembro quando eu pegava o ônibus ali 9 de julho para ir lá para a Zona Sul, a gente acordava sempre muito cedo e ia dormindo, né, e dava aquela chacoalhada, né, aqueles ônibus a diesel, acordava. Com esse aí você pode dormir que nem dá tranco mais, vai embora, no ar-condicionado, com Wi-Fi livre, com as câmeras do Smart Sampa, sem poluir o meio ambiente. Então tem um ganho muito importante, eu destaco isso para os nossos motoristas, cobradores e para os passageiros, né, além do meio ambiente, para toda a população. E na Semana da Mulher, a gente poder entregar aqui simbolicamente a chave para as nossas pilotas, que dizem que as mulheres pilotam melhor do que os homens. É verdade, gente. Você sabe que se pegar o índice lá de... É verdade. Quando você pega o índice lá de quem bate... O seguro é mais barato. Olha que coisa. O seguro, quando a mulher dirige, é mais barato? Não, é só... A gente fica tendo as informações de que o pessoal fica no ponto, né? E aí passa o ônibus a diesel e ele não pega. Fica esperando vir o ônibus elétrico para ele pegar. Tem muita gente que faz isso. Agora tem muita gente que não pega o diesel, fica esperando o elétrico, fica esperando o elétrico com a mulher dirigindo ainda. Mas é isso. Parabéns vocês, guerreiras. Todos nós, homens, né, que temos a nossa mamãe, nossas esposas, nossas filhas, netinhas. A gente agradece muito vocês e parabeniza por domingo, Dia Internacional da Mulher, mas é a semana inteira da mulher e, na verdade, são todos os dias das mulheres, mas simbolicamente esse dia em homenagem a vocês, que são muito, muito, muito importantes para todos nós, viu? Obrigado, obrigado. E grandes empresárias também no setor aí dos ônibus, né? Milena, muitas empresárias aqui que fazem parte. Eu queria agradecer aqui, eu vou pedir a dispensa para citar o nome de tantas pessoas que estão aqui, mas eu preciso fazer aqui um agradecimento, pelo menos, aos meus vereadores queridos, porque todo esse processo da gente poder colocar os ônibus elétricos é um grande investimento. Vocês sabem disso, eu sempre gosto de falar, pegar um número redondo. Um ônibus a diesel custa 700 mil, pega um elétrico 2,5 milhões. Aí fala, mas da onde que está saindo esse dinheiro todo, esse investimento? De uma ação importante de política pública da Prefeitura de São Paulo, de falar, não, eu vou fazer o enfrentamento dessa questão. O Axuxo comentou aqui, 60% da emissão de gases de efeito estufa que são emitidos na cidade de São Paulo, 60% é proveniente do transporte. E a gente, mais da metade disso, basicamente, são dos ônibus. Então, é lógico que a gente precisa tirar esses ônibus a diesel e colocar os ônibus elétricos para não poluir o nosso meio ambiente. Hoje, no mundo, o país que mais tem ônibus elétricos no mundo é a China. E, se você pegar alguns anos atrás, né, o ar da China era tudo cinza. Hoje, você vai lá, você vê assim, o ar muito limpo, né, você anda na rua sem sentir nenhum cheiro ali de poluente, fez uma mudança enorme na qualidade de vida, e é o que nós estamos fazendo aqui na nossa cidade. Além de ter grande área de cobertura vegetal, a Xuxa comentou também, mais de 50% de área de cobertura vegetal, plantamos mais de 150 mil árvores no ano passado, esse ano também está plantando bastante ainda. Além da gente poder ampliar o número de parques, a gente inaugurou essa semana mais um parque lá na cidade de Tiradentes, o Parque Cabeceiras do Aricanduva. Temos mais 5 em obras para poder entregar nos próximos meses. Dia 14, a gente entrega o Parque Primavera, lá em São Miguel. Então, além de cuidar dos parques, a gente também tem que cuidar do nosso ar, que é colocar os nossos ônibus elétricos. Mas a gente está dizendo que a gente consegue esses grandes avanços, porque eu tenho uma Câmara Municipal lá com vereadores que defendem a cidade, que apoiam o governo, que aprovam os nossos projetos lá. Então, eu quero agradecer demais aqui
nosso vereador Quingiito, guerreiro, batalhador, Paulo Frange. E o Paulo trouxe um dado aqui que eu não sabia, que a questão da poluição também tem uma correlação com a questão da obesidade também. A gente fala muito da questão da poluição com as doenças cardiorrespiratórias, mas Paulo é vereador, é médico, também essa informação é importante. Nosso líder do governo, Fábio Riva, aqui com a gente. Sandra Tadeu, cadê a Sandra? Ah, está aqui a Sandrinha, nossa vereadora. Então, muito obrigado a cada um de vocês aqui por estarem participando desse grande evento. O Zerbini, nosso prefeito lá de Pirituba, os nossos demais secretários aqui, o Celso do Transporte, o Naline, lá da Secretaria de Mudanças Climáticas, nosso presidente da SP Trans, o Victor, enfim, toda a nossa equipe aqui. Queria agradecer demais vocês. E os nossos parceiros aqui das empresas. Está aqui com a gente o César do Sambaíba, a Ângela da Express, a Sandra da Libus, o Lourival da Transunião, o Felipe da Transpaz, o Fábio da Campo Belo, o Willames da Alfa Rodobens, o Marco do Metrópole. Então, é muito bom a gente poder estar aqui junto e entender que a gente faz um trabalho conjunto. A gente tem como parceiro as empresas que operam o sistema de transporte da cidade, são 7 milhões de passageiros por dia, mais de 12 mil ônibus, e que é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Obviamente, cada um com a consciência, né? Nós com a consciência, vocês que trabalham com consciência, os empresários, os fabricantes, né? Todos da Câmara Municipal, os secretários, com a consciência de que a gente precisa sempre dar o melhor de nós para tornar a nossa cidade cada dia melhor. E fazer um bom transporte coletivo, que, para ter um bom transporte coletivo, é absolutamente necessário reconhecer o trabalho dos nossos colaboradores, motoristas, cobradores, mecânicos, enfim, todos que operam o sistema de transporte. É uma profissão super importante que tem que ser valorizada. Não é de falar só que é importante no discurso, tem que mostrar da importância, valorizando, fazendo com que essas pessoas, né, tenham, além do nosso reconhecimento nas palavras, mas também nos gestos e no ato. Então, queria citar aqui esse presidente de empresa por toda essa parceria aqui. Cumprimentar aqui os nossos fabricantes, em nome da Milena Braga, nosso presidente da Eletra, que está aqui. Também aqui a sua mamãe, está aqui a dona Bia, que esteve lá comigo e contando a história de quando começou a empresa lá atrás, né? Muito bacana toda essa história de poder, a gente, né, além de estar aqui colocando os ônibus, também lá na ponta, na fabricação, muitos ônibus. Nossos parceiros aqui, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES, que a gente agradece o financiamento, mas até por uma questão de justiça e uma boa informação. Não tem um centavo aqui do governo federal, não tem um centavo do governo do estado, não. Tudo é da prefeitura, viu? Tem, evidentemente, a operação, que é importante, a gente agradece. Que a gente agradece, porque você consegue viabilizar o sistema, né? É mais ou menos assim. Imagine você vai lá comprar uma geladeira lá nas Casas Bahia e o cara fala, tá bom, você paga em 10 parcelas. Você vai ter que pôr lá, né? Ô, Casa Bahia, obrigado. Ele está fazendo a função dele de poder te vender, e como os bancos estão fazendo a função de fazer a operação, né? Como, infelizmente, fizeram para a Venezuela, e tomamos um calote, patrocinou o metrô da Venezuela, e os caras não pagaram. Enfim, mas dentro desse contexto, a gente não conseguiria também colocar essa operação em funcionamento se não fosse os bancos com as suas taxas subsidiadas, taxas menores, para que a gente possa fazer esse levantamento e, dentro da operação, viabilizar aqui esse grande avanço para o nosso transporte e para o meio ambiente. Até porque eu sempre tenho falado, a gente tem algumas questões fundamentais. Por que a gente conseguiu estruturar essa operação? Porque quando você tem um ônibus a diesel, a gente gasta, na média, 35 mil litros de óleo diesel. 35 mil litros de óleo diesel por ano. É muito óleo diesel. Quando você põe um ônibus elétrico, 0 de óleo diesel. E o custo? A gente gasta, na média, R$25 mil por mês no ônibus de óleo diesel. E no elétrico, R$5 mil. Então, a gente economiza 20 mil. Ao não usar o diesel, economiza 20 mil. 20 mil em um ano, 240 mil. 240 mil em 10 anos, 2 milhões e 400. Quer dizer, a nossa economia, por não usar o diesel, a gente paga o ônibus, só que eu preciso do financiamento para, durante esse período, o ônibus poder operar e a gente poder fazer uso desse benefício. Então, agradeço demais aqui o BNDES. A Luciana até me falou aqui que já tem mais linhas lá disponível para a gente poder fazer. A indústria disse que está produzindo, né, Milena?
que tem produção bastante. Só esse ano você vai produzir quantos ônibus lá? 600? Só esse ano, só para São Paulo. Né? Eu vi que tem alguém do BID também aí. Então, enfim, todos os fabricantes com capacidade de produção de ônibus, a nossa parte, com os parceiros que a gente tem aqui, o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, também o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico, o Banco Chinês, são todos agentes financeiros que a Prefeitura de São Paulo opera, como bem falou aqui o Riva, porque a gente tem hoje uma capacidade financeira que todo mundo quer emprestar dinheiro para a Prefeitura. Por quê? Porque sabe que vai receber, porque a gente deixou as contas saneadas com uma capacidade de investimento, e todo mundo sabe que, diferente da Venezuela, que pegou dinheiro do Brasil e não pagou, aqui da Prefeitura de São Paulo, rigorosamente em dia, a gente cumpre as nossas obrigações e que isso faz com que a gente tenha um ambiente saudável para todos nós. Né? Vou me estender mais, agradecer ao pessoal da imprensa aqui, muito em especial as mulheres da imprensa. Vocês viram a Malu Gaspar, né? Gente, essa Malu Gaspar ela tem que receber o Oscar, o prêmio. Se tivesse o Silvio Santos vivo, eu ia falar, Silvio, dá o Oscar para a Malu Gaspar. Né? E, em nome da Malu Gaspar, essas mulheres do jornalismo guerreiras, como a Beatriz Manfredini, que está aqui, deve ter outras aqui, que estão fazendo com que possa passar limpo essa bandalheira, essa roubalheira que envolve o caso do Banco Master e tantas figuras importantes dos tribunais de justiça, do poder do Congresso Nacional e de todos os cantos, né? Que a gente, infelizmente, lamenta bastante, mas, graças à imprensa, veio à tona. Eu tenho certeza absoluta que cada um que cometeu tanto... Você imagina o cara fazer uma festa, a gente gastar 200 milhões numa festa? Cabra é bom, não é não? Bom para tomar um couro, né? Porque como é que pode um negócio desse? Só faz um negócio desse quando o cara roubou muito. Aí o cara não dá valor a nada. A gente que acorda cedo e ganha o nosso dinheirinho suado, você dá valor nas coisas, né? O Quejito perguntou do meu sapato aqui. Tem que usar ele até gastar assim, ó, Quejito. Né? É isso aí. E cada um de nós aqui é isso. Somos trabalhadores, né, que faz com que aquilo que a gente ganha seja fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso suor. Mas eu não tenho dúvida de que a gente vai ter aí mais uma etapa do nosso país passado a limpo, e a gente vai poder ir se livrando dessas coisas, porque esse país é maravilhoso, gente. Esse país aqui ele é sensacional. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui na China esse ano e fui conhecer, inclusive, o sistema de ônibus, o sistema de carregamento de bateria, porque a Enel não fornece energia para a gente, aí teve que arrumar uma outra forma de carregar as baterias, enfim. Fui fazer uma viagem lá pela prefeitura, e, nessa viagem, o vice-presidente da Mitsubishi me chamou para almoçar. E a Mitsubishi, às vezes, as pessoas pensam que é só carro. A Mitsubishi, César, ela tem mineração, é uma das grandes potências mundiais. E o vice-presidente da Mitsubishi falava assim, prefeito, aqui no Japão, ali eu já estava no Japão, fui na China, eu fui para o Japão, eu já estava no Japão. Aqui no Japão, nós temos que comprar energia de outros países. 93% de toda a energia que o Japão consome, ele tem que comprar, porque no Japão não tem produção de energia. Aqui no nosso país, nós temos excesso de energia. A gente tem, infelizmente, uma empresa de energia aqui que faz a distribuição, que é a Enel, que é muito ruim para distribuir. Mas a produção de energia, a gente tem muita energia no Brasil. A gente não depende de comprar nenhum megawatt de energia de nenhum lugar, porque a gente tem aqui energia suficiente. Aí você pega o Japão, que é essa grande potência mundial, um paísinho desse tamanhozinho, tem aquela evolução toda, aquela qualidade de vida para as pessoas, com uma grande renda ali per capita, um grande PIB, praticamente não tem pobreza lá, e aqui nesse país maravilhoso, que tem de tudo, que você planta, dá tudo, que não falta energia, não falta nada, o que precisa é a gente se livrar dessas pessoas, que, infelizmente, sempre insistem em se envolver com corrupção. Se a gente tirar essas pragas da frente, é que nem gafanhoto isso aí, gente. A lavoura vai embora, só precisa tirar os gafanhotos. Obrigado, Deus abençoe, sucesso, grande dia hoje para São Paulo. Prefeito, por favor, falar primeiro da entrega e depois outras perguntas. Obrigado. Hoje, mais 110 ônibus elétricos entregues na cidade de São Paulo. A gente chega no número de 1.259 ônibus elétricos em São Paulo. Um avanço enorme, se você considerar que cada ônibus desse é como você tivesse 6.400 árvores por ano. Você vê um ônibus elétrico desse, é 6.400 árvores andando pela cidade. Você tira 87 toneladas de dióxido de carbono, 35 mil litros de óleo diesel por ano, quer dizer, são mais de
35 milhões de óleo diesel deixados de consumir na cidade. Então é um grande avanço para o nosso meio ambiente e também para a qualidade de vida dos passageiros e dos nossos motoristas, porque não tem barulho, não tem tranco, isso gera para eles. Você pega um motorista que fica horas e horas no ônibus, ele poder estar ali dirigindo sem ter o tranco, sem ter barulho, com um ar puro, sem poluição. Isso é um grande avanço da nossa cidade. Eu tenho bastante orgulho da gente poder avançar e partir daqui de São Paulo, ser exemplo para que outras cidades, outros estados do Brasil e do mundo, né, sigam esse exemplo de São Paulo. Então, mais um grande avanço hoje, mais 110 ônibus elétricos entregues, e a gente vai ter durante o ano todo muitas entregas, ampliando a nossa frota de ônibus elétrico, retirando os ônibus a diesel de circulação. Diário de Transporte. Prefeito, a gente está vendo esse ônibus mais escuro aqui, que é do Corredor Verde, lá da região da Santo Amaro, 9 de julho. Deveria ter sido inaugurado em dezembro, vistoria em fevereiro, já estamos em março. Tem previsão para o Corredor Verde e também o ônibus elétrico ele tem um custo operacional menor. Quando a gente vai começar a sentir isso nas tarifas e nos subsídios? O Adamo, a gente tem no sistema de transporte 50% do custo do transporte é subsídio, né? Então, assim, a gente tem quando você desafoga o caixa da Prefeitura de São Paulo. O que é importante sempre ressaltar? Quando você coloca o ônibus elétrico, tenho falado isso, você tem um investimento muito grande para poder substituir o diesel pela elétrica, né? Para fazer uma conta redonda de fácil entendimento, para R$700 mil no ônibus a diesel, a gente gasta 2,5 milhões no ônibus elétrico. E onde é que a gente consegue estruturar essa operação? Quando você põe o ônibus elétrico, além dos benefícios, né, não tem barulho, não polui, não emite poluente, você consegue, na economia do consumo de diesel ou do consumo de energia, você ter R$20 mil por mês de economia por ônibus, o que dá 240 mil por ano, o que dá 2,4 milhões em 10 anos, que aí você justifica a sustentação financeira dessa operação. Então, a gente vai tendo, obviamente, cada vez que eu vou colocando mais ônibus elétrico, vai diminuir o nosso custo, que é do Caixa Geral da Prefeitura de São Paulo. Ano passado a gente recebeu 7 bilhões em tarifa e pagamos 7 bilhões de subsídios, senão a tarifa seria R$ 11,40. Então, é fundamental a gente ter esse avanço, porque a gente vai ter, inclusive, um ganho financeiro nessa operação. O que depende? A indústria produzir, que ela já agora conseguiu ter ritmo e ter produção, os financiamentos, né? A gente depende muito das instituições de financiamento, a Prefeitura tem capacidade, ela hoje não tem nem 20% do seu endividamento da receita corrente líquida, na época da Haddad chegou mais de 120%, então ela tem capacidade de fazer o investimento, e agora do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, do BID, das demais instituições, e liberando as linhas para a gente poder fazer a aquisição. Corredor da Santo Amaro? Corredor da Santo Amaro, ali vai ser uma política pública muito interessante, porque todos aqueles pontos de ônibus já estão arrumados, eles vão todos funcionar com energia solar, através de placa fotovoltaica, os relógios, tem a compensação da compensação de carbono, maior ampliação de área verde, maior área de permeável ali no corredor, e uma questão de divulgar esse tema para a população na conscientização. A gente tem várias linhas que operam ali, todos os ônibus que a gente vai colocar agora novo, ele só pode entrar elétrico, não pode mais entrar ônibus a diesel, então ao decorrer do tempo a gente vai ter ele 100% só veículos elétricos, uma prioridade do governo. A gente tem falado para as concessionárias fazer essa antecipação da substituição desses ônibus ali naquela linha, um prazo específico eu não posso te dar agora, porque não depende só de mim, mas que a gente vai ter muito em breve, mas muito em breve mesmo, 100% dos ônibus que circulam no 9 de julho, naquele trecho elétrico, a gente vai ter. As obras civis? As obras civis são feitas, a gente aumentou drenagem, aumentou a área de vegetação, a alteração dos pontos de ônibus, né, como eu te disse aqui, com uma pegada mais verde, e essas questões já estão praticamente prontas. O que falta agora é a gente ter ali a substituição dos ônibus a diesel por ônibus elétricos na sua totalidade. Uma parte já tem, inclusive, esse trólebus aí. Tem alguma coisa para complementar do que eu falei? Não. Não? Natália, TV Globo. Bem, Natália.
Natália, a gente tem nessa região da Sé, ali da Moca e da Lapa, são regiões muito sensíveis, que a gente tem, por exemplo, grande volume, em torno de 70% dos policiais militares da operação delegada nessas regiões. O que é importante a gente colocar, as pessoas entenderem. O que é a operação delegada? A prefeitura ela investe R$1 milhão por dia do teu imposto, do imposto de quem nos assiste, para pagar a operação delegada. São 365 milhões por ano. E a operação delegada ela consiste em pegar os policiais militares na sua folga, eles trabalham como se estivesse no dia normal, fardado, armado. Então a gente investe R$1 milhão por dia para 2.400 policiais militares. O efetivo da Polícia Militar aqui na cidade de São Paulo é muito próximo disso. A gente praticamente dobra o efetivo da Polícia Militar. E é onde eles estão concentrados, como eu disse, nessa região central, Sé, da Moca, Lapa, e essa integração da operação delegada com esse grande investimento, a gente tendo lá um coronel sendo o administrador, o subprefeito, isso melhora muito essa relação para a gente poder ter uma potencialização desse investimento que a prefeitura tem feito, né? Além disso, são pessoas que foram comandantes da Polícia Militar, trazem toda uma bagagem com relação a fazer a liderança de tropa, poder cuidar de policiamento, a questão de gestão, né? Os coronéis eles passam por um grande aperfeiçoamento na questão de gestão. Todos eles, se você olhar o currículo deles, são currículos muito robustos, né? De pós-graduação, de gestão pública. Então a gente traz esses coronéis, que não é só o coronel, são coronéis que destacaram quando eles passaram ali pela sua função, que é fundamental. E eu precisei enviar o Coronel Salles para a Espetures, porque o Coronel Salles ele tem uma grande expertise por ter sido comandante, além de ser coronel, foi comandante geral da Polícia Militar, né, já era subprefeito da Sé, tem uma grande bagagem nessa questão de gestão pública e tem algo que é fundamental. Ele detém 100% da minha confiança. Nesse episódio, eu tive a minha confiança traída. Eu sentei com o secretário Rodolfo, ele jurou para mim que ele não tinha nada a ver com a quarta, e quando a investigação que eu pedi para a controladoria me traz justamente ao contrário, que ele tinha ali uma procuração da empresa para ele poder fazer qualquer operação. Então, a questão da confiança é fundamental. O Coronel Salles, ele detém, não é 99%, é 100% da minha confiança, para que a gente faça lá uma investigação profunda e, se houver algum indício, alguma situação, a gente ser rigoroso na punição, porque a gente não admite em hipótese alguma qualquer ato de corrupção, de desvio. Então são pessoas que detêm a minha confiança, têm a expertise e têm essa correlação com a operação delegada que para mim, para você, para a população de São Paulo é super importante. Via Jovem Pan. Prefeito, ele estava falando com a polícia sobre a criação da assessoria especial da Polícia Civil na prefeitura. O senhor tinha pedido isso para o governador lá atrás, por que isso agora? O que isso muda na prática? Eu já havia pedido quando era o Rodrigo Garcia e que não foi aceito. Aí eu mandei o ofício para o Tarcísio em 2023, onde a gente tinha ali uma situação muito grave da cidade, que era a operação conjunta com o Estado da Cracolândia. Então, naquele momento, muito em especial, era por conta da Cracolândia. A gente precisava ter uma sinergia mais próxima ainda do que a gente já tinha para fazer todas aquelas operações e acabar com aquela chaga de 30 anos na cidade. Então o governador me atendeu agora, por quê? Porque a gente agora vai ter a nossa central de Smart Sampa ampliada. Hoje eu já tenho a participação dentro da Polícia Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas indo agora ali para o prédio do Correio, a gente vai ter, já está combinado isso com o secretário Nico, com o Coronel Engel, com o governador Tarcísio, a gente vai ter ali uma participação ainda maior da Polícia Civil e da Polícia Militar no cotidiano do trabalho. Já tem, mas no cotidiano do trabalho 24 horas. Então esse delegado vindo ficar exclusivamente na Prefeitura de São Paulo vai poder fazer com que a gente tenha mais sinergia e melhores resultados naquele trabalho conjunto de segurança para a população que é feito entre o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo. CBN para encerrar. Tudo bem, prefeito? Qual o seu grupo aqui da CBN sobre a CPI das HS? A gente teve o Airbnb dizendo que é preciso que a empresa seja notificada pela prefeitura para que eles façam alguma coisa relacionada a esses imóveis irregulares. A prefeitura já enviou para as plataformas essas questões. Eu quero entender do senhor o seguinte: responsabilização e fiscalização, de quem fica essa parte? É da prefeitura ou é das empresas? Essa
listagem que o Airbnb está pedindo. A prefeitura vai mudar? A gente pode mandar sim. O que é importante a gente colocar dentro desse contexto? Quando uma empresa ela faz uso do benefício para ela poder produzir imóvel de HIS, habitação de interesse social, e o que é o tal do HIS? HIS 1 para quem ganha até 3 salários mínimos, HIS 2 para quem ganha até 6 salários mínimos, existe uma política pública da Prefeitura de São Paulo de incentivar esse tipo de habitação para que as pessoas de baixa renda possam ter acesso, dentro do conceito de mercado-demanda. Então, era importante incentivar o fornecimento desse tipo de imóvel na cidade para as pessoas de baixa renda. E para poder incentivar isso, a Prefeitura abriu mão de recursos destinados a ela para incentivar essas construções. Quando o construtor foi fazer o uso desse benefício, todos eles tiveram que assinar uma declaração dizendo o seguinte: eu, empreiteira tal, empresa tal, declaro que vou fazer habitações para comercialização para quem está dentro da faixa de renda de HSI1 HIS2. Então, ele assinou um documento se responsabilizando. Se ele fez alguma coisa diferente daquilo que ele se comprometeu, obviamente que ele vai ser punido, como já tem acontecido. A Secretaria de Licenciamento e da Habitação já tem apurado muitos casos, são dezenas de casos, notificado e com multas pesadíssimas. Todos aqueles que não cumpriram aquilo que eles se comprometeram com a Prefeitura de São Paulo para implantar a política pública, eles frustraram a política pública da Prefeitura ao desviarem a destinação desses imóveis. Obviamente, aqueles que já foram, estão sendo e muitos serão ainda notificados e multados para que eles paguem pelaquela ação de irresponsabilidade que cometeram. Então, a Secretaria está sendo muito rigorosa, acompanhada pela Procuradoria da Prefeitura de São Paulo. Se a Airbnb deseja a lista, a gente fornece, obviamente não tem nenhuma dificuldade com relação, apesar de que todas as construções de HIS são publicadas, os licenciamentos no Diário Oficial, mas a gente pode compilar isso, porque não existe nenhuma informação dessa que seja sigilosa, que não seja de conhecimento público, porque eu volto a frisar, todas as licenças para HIS 1, HIS 2, HMP são feitas através da publicidade do ato público do Diário Oficial. Mas a gente pega a lista e manda para eles sem nenhum problema. Ok, obrigado, gente. Obrigado, prefeito.